Olá, estamos de volta para o vídeo de número 5 da aula 12 de Cálculo 2 e o tema deste vídeo é ângulo entre planos. Nos preocupa então aprender a calcular o ângulo entre dois planos e para fazermos esse cálculo, o que nós vamos fazer é utilizar os vetores normais a dois planos quaisquer. Então o que nós fazemos é o seguinte, dados os planos 1 e 2, nós tomamos o vetor normal ao plano 1, também chamado de N1, e o vetor normal ao plano 2, e esse vetor normal é chamado N2. E agora nós calculamos o ângulo θ entre esses dois vetores, e com esse ângulo θ nós vamos usar este ângulo θ entre os vetores normais como sendo o ângulo entre os vetores. Esta operação pode ser obtida também usando operações geométricas de semelhanças de triângulos e etc. Né? Então vocês podem até exercitar esta operação por conta própria, desenhando os dois triângulos aqui e verificando que este ângulo θ entre essas duas linhas é igual a este ângulo θ entre estes dois vetores. Fica como um bom exercício para treino de vocês e recordação de geometria do ensino médio. Bom, então este ângulo entre esses dois vetores, dados dois vetores quaisquer, o ângulo entre esses dois vetores pode ser obtido a partir do produto escalar entre esses vetores. Então, de fato, dados os vetores N1 e N2, o ângulo entre os vetores N1 e N2 é θ igual ao arco cosseno do seguinte argumento: a razão entre o produto escalar de N1 por N2 dividido pelo produto entre o módulo de N1 e o módulo de N2. No exemplo 7, ele pede para calcularmos o ângulo entre os planos de equações lineares dadas por x mais y mais z igual a 1 e x menos 2y mais 3z igual a 1. Tá? Então, os vetores normais, esses planos, são os coeficientes das incógnitas x, y, z. Então, no plano 1, o vetor 1 tem coordenadas 1, 1, 1, e o vetor 2 tem coordenadas 1, menos 2 e 3. Aí nós fazemos o produto escalar entre N1 e N2 e obtemos o número 2, né? 1 vezes 1 é 1, 1 menos 2 é menos 2, menos 2 mais 1 fica menos 1, 1 vezes 3 é 3, menos 1 mais 3 é 2. E agora dividido pelo produto dos módulos dos dois vetores N1 e N2. Então o vetor N1 tem módulo 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 3, então tirando a raiz de 3, e o módulo do N2 é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4, que dá 5, mais 9, que dá 14. Então este vai ser aproximadamente o valor do ângulo entre esses planos, 72 graus. Tá bom? Na letra B, ele nos pede para determinar as equações simétricas da reta de intersecção entre esses planos. Tá? Para encontrarmos a equação da reta, nós precisamos de duas quantidades. A primeira é o vetor diretor da reta. E a segunda propriedade é um ponto P da reta. Tá? Um ponto P da reta é obtido a partir como é a intersecção entre os planos, é um ponto que pertence tanto ao plano 1 quanto ao plano 2. Então, o que nós fazemos para calcular esse ponto é o seguinte: nós vamos primeiro propor x igual a 0, tanto para o plano 1 quanto para o plano 2. Aí nós vamos obter um sisteminha, e aí nós vamos resolver esse sisteminha. Para resolver esse sistema, notem que eu peguei a equação do plano 1 e multipliquei por 2. Aqui, 2y mais 2z igual a 2. E aqui embaixo, então, menos 2y mais 3z igual a 1.
somamos as duas, vai dar 2 mais 3 é 5, 2 mais 1 é 3, então o z é 3/5 e o y fica 2/5, né? Porque a soma y mais z tem que dar 1 de acordo com a primeira equação. A segunda coisa é encontrar a equação o vetor diretor. A reta L, né, o L tem como um vetor diretor obtido a partir do produto vetorial dos dois vetores normais dos planos. Por quê? O que acontece? Se a reta pertence aos planos 1 e 2 concomitantemente, ela é perpendicular concomitantemente aos vetores normais dos planos 1 e 2. Então, se você quiser obter um vetor que é concomitantemente perpendicular aos vetores normais aos planos 1 e 2, basta você fazer o produto vetorial entre os vetores n1 e n2 e você obtém um vetor, terceiro vetor, que é concomitantemente perpendicular aos vetores 1 e 2. Então, nós fazemos esse produto vetorial, o resultado desse produto vetorial é este vetor aqui, e com isso nós obtemos então o vetor diretor da reta, que tem coordenadas 5, menos 2 e menos 3, e podemos escrever então a forma simétrica da reta L, né? O x menos x0 sobre V1, então x0 é 0, então x sobre 5, que é o V1, é igual a y menos y0 sobre V2, que trabalhada resulta em 2 menos 5y sobre 10, e, por último, z menos z0 dividido por V3, que vai dar esta expressão aqui. Esses resultados são obtidos após alguma manipulação matemática, fica como exercício para vocês, mas podemos discutir isso posteriormente. Um segundo. Vamos então ao exemplo de número 8, em que ele pede para determinarmos a distância de um ponto P de coordenadas x1, y1, z1 a um plano de equação linear ax mais by mais cz igual a d. Então, nós vamos tomar um ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0 que pertence ao plano, isso é fundamental, e um vetor P0, P1. Né? Então, veja só, o que tem aqui? A gente tem um plano e a gente tem um ponto P aqui. Então, para calcular a distância do ponto P ao plano, nós temos que ter uma linha, né, que passe pelo ponto P e que seja perpendicular ao plano, ou seja, essa linha, essa reta é paralela ao vetor normal ao plano. E nós temos então um vetor, aqui nós usamos a letra B, né, um vetor B, deveria ter sido U aqui, que é um vetor que vai de P0 a P, e se tivermos este vetor, a componente vertical, né, paralela ao vetor normal, ela vai dar então o comprimento desta componente vai dar então a distância entre o ponto P e o plano. Então, essencialmente, é isso que nós fazemos aqui neste exemplo de número 8. Para calcularmos então a componente, a distância, nós vamos gerar o vetor U de coordenadas P0, P1, que vai, né, do ponto P0 ao ponto P1, e tem coordenadas x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. E queremos calcular o comprimento, né, a projeção escalar desse vetor sobre o vetor n. Então, para calcularmos a projeção escalar, nós tomamos o produto escalar entre P0 P e n, né, dividido pelo módulo de n. Então, isso vai resultar na projeção escalar. De fato, é isso que nós escrevemos aqui. N escalar U dividido por N é igual ao módulo, né, de N escalar U dividido pelo módulo de N é igual então à projeção escalar, né, a projeção escalar do vetor U na direção do vetor N, e este cálculo resulta em
primeira coordenada do vetor n pela primeira coordenada do vetor u, e assim sucessivamente, dividido pelo módulo do vetor n. E isso vai dar este resultado aqui, esta expressão, né? E agora nós vamos usar a forma linear da equação do plano e tomando pontos de coordenadas, né, do plano de coordenadas x0, y0, z0, vezes a, b e c, respectivamente, nós temos que isso aqui é igual a menos d, né? Então, como tem o menos aqui, menos com menos dá mais, então podemos escrever desta maneira, mais d. Tá? Então, a distância entre o ponto P de coordenadas x1, y, z1 e o vetor de equação ax mais by mais cz igual a d vai ser dada por esta expressão aqui. Tá? Então, esse foi o cálculo. Agora, só retomando, vejam só, né, eu falei aqui da equação escalar, nós podemos escrever que esse cara é o nosso d. Vamos pegar a equação linear do plano, perdão, a equação linear do plano. Vejam só, na equação linear do plano, ela tem essa fórmula, ax mais by mais cz mais d igual a zero, em que qualquer x, y e z são pontos do plano. Então, nós pegamos o ponto do plano, nós pegamos o ponto de coordenadas x0, y0, z0, né? Esse é o plano que pertence, esse é o ponto que pertence ao plano, o ponto P0, né? Denominado P0. Então, aqui fica x0, y0, z0 mais d igual a zero. Então, passando esse elemento para o lado direito, ficamos com menos este elemento com x0, y0, z0. E é por isso que nós substituímos essa expressão pelo valor do escalar d. Tá? Então, só para deixar clara esta passagem. No exercício, no exemplo de número 9, ele pergunta se qual é a distância, né? Determina a distância, que eu engoli uma palavra, determina a distância entre os planos paralelos 10x mais 2y menos 2z igual a 5 e 5x mais y menos z igual a 1. Tá? Então, os vetores normais, n1 e n2, né, aos planos paralelos, eles são planos paralelos, então eles têm vetores normais 10, 2 e menos 2, ou 5, 1 e menos 1. Então, veja que, de fato, n1 e n2 são paralelos, né, porque n1 é 2 vezes n1 é 2 vezes n2. Vamos à correção ao vivo, porque são dois erros já, não dá para a gente deixar a coisa aí tão longe, né? Então, ele pede para determinarmos a distância, né, entre os planos, e aqui ele nos diz que n1 igual a 2 vezes n2. Salvamos e atualizamos. Então, podemos dizer que os planos são paralelos, né? Os vetores, o ângulo entre os vetores é zero, são colineares, né? Agora nós vamos fixar um ponto P1 do plano 1, né? Para fixar esse plano P1, nós vamos fazer o mais simples, né? Coloca x e y nulos, de maneira que z fica igual a menos 5 sobre 2. E aí o ponto P1 do plano é 0, 0 menos 5 sobre 2. E agora só nos resta calcular a distância do ponto P1 ao plano 2. Então, veja que determinar a distância entre planos paralelos se reduz a determinar a distância entre um ponto e um plano, né? É simples assim, em que x1, y1, z1 tem esses valores, ABC tem estes valores aqui, 5, 1, menos 1. E o D tem esse valor, menos 1 aqui. Tá? Então, a gente só joga os valores direto na nossa expressão e obtemos como resultado esse valor aqui, 1 sobre 2, raiz de 3. A próxima pergunta, o próximo exemplo é: qual a distância entre as retas reversas L1 e L2 que nós estudamos aqui atrás?
né, no exemplo de número 3. Aqui no exemplo de número 3, nós tínhamos as equações das retas reversas, L1 e L2, e agora o que nós queremos saber é qual é a distância entre elas, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que, se elas são retas reversas, elas estão em planos paralelos entre si. E a grande pergunta para nós é encontrar quais seria então o plano, ou quais são os planos paralelos, né, que elas têm, porque aí a gente pode retomar o problema do cálculo da distância entre um ponto e um plano. Então vamos tentar fazer isso. Para fazermos isso, o que nós temos é o seguinte: como as retas são reversas entre si, elas, né, se você pode projetar uma reta sobre a outra, se você pudesse projetar elas sobre o mesmo plano, elas seriam duas retas que se cruzam num ponto. Logo, elas teriam dois vetores diretores, elas têm dois vetores diretores que são vetores não colineares. Consequentemente, o produto vetorial entre esses dois vetores diretores das retas L1 e L2 dão origem a um vetor perpendicular a essas retas e, por conseguinte, perpendicular também tanto ao plano 1 quanto ao plano 2, que contém as retas L1 e L2, respectivamente. Tá? Então, a primeira coisa que nós fazemos é determinar o vetor diretor da reta L1 e da reta L2, que está aqui, né? 1, 3 e menos 1, ou 2, 1 e 4 são as equações, tá bom? Vetor diretor de L2. Agora, o vetor normal aos planos é obtido a partir do produto vetorial entre V1 e V2, e está aqui o resultado do cálculo do produto vetorial. Dá um vetor então de coordenadas 13, menos 6 e menos 5. E agora, o que falta? O que falta é o seguinte: já temos a equação normal ao plano. Falta-nos dois pontos pertencentes a cada um dos planos P1 e P2. Vamos tomar um ponto P1 do plano 1 que contém a reta L1. Para isso, a gente pode fazer simplesmente t igual a 0 e obtemos o ponto de coordenadas 1, menos 2 e 4. Está aqui o ponto P1. E podemos tomar um ponto P2 da reta L2, também obtido pela imposição de S igual a 0. Então, fica com coordenadas 0, 3 e menos 3. Conforme escrito aqui, esse ponto pertence ao plano P2. Tá? Então, a equação do plano P2 vai ter a seguinte característica, né? Vamos escrever na forma linear aqui. Então, nós partimos dessa forma. Como que vai ficar? As coordenadas do vetor normal, fora do parêntese, vezes x menos x0, y menos y0, z menos z0, que são esses pontos aqui, são as coordenadas do ponto P2. Então, aplicando a distributiva, nós obtemos a forma linear da equação do plano 2. Tá? Aqui, tá? E agora, nós podemos usar a forma linear da equação do plano 2 e substituir no lugar de x, y e z, as coordenadas do ponto P1, x1, y1, z1, que estão, a gente escreve então dessa maneira, e aí nós temos então, após aplicar o produto escalar e cálculo do módulo do vetor normal, n, nós obtemos que a distância entre os planos que contém as retas reversas L1 e L2 fica 8 sobre raiz de 230. Com isso, nós concluímos este quinto vídeo da aula de número 12 sobre retas e planos e concluímos também esta aula. Desejamos boa sorte com os exercícios e até a próxima. Tchau, tchau.